Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Tem muita coisa boa para trazer para vocês a partir de agora. O Mengão queridão prepara a proposta de compra para ser apresentada à Lazio da Itália e comprar o meio-campista Marcos Antônio em definitivo. Lembrando que o Flamengo já apresentou uma proposta de empréstimo, essa proposta foi recusada, daí então a Lazio enviou uma contraproposta ao Flamengo, pedindo algumas garantias para liberar o meio-campista Marcos Antônio, e agora a informação que temos é que o Flamengo prepara a proposta de compra definitiva. Vou trazer todos os detalhes para vocês, valores, tudo e muito mais. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Tietê, hein? Nome que já esteve no radar do Flamengo na última janela de transferências, não deve permanecer no Galatasaray da Turquia. Proposta deve chegar de clubes brasileiros para tirar o atacante ponta direita da equipe turca. Vou trazer todos os detalhes para você. Será que o Flamengo poderia tentar novamente o Tietê? Tem a situação do Facundo Pelistri, que eu vou trazer também detalhes, falar sobre a situação. E Michael, né? Muita coisa acontecendo, a janela ainda abre no dia 10 de julho. Daqui para lá promete muita coisa acontecer. Vou falar também sobre detalhes das negociações entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza. O negócio foi concretizado e como foi feito, Henrique, realmente esse negócio aí do Flamengo com o Corinthians. Vou explicar para vocês como o Flamengo realmente liberou o Hugo Souza. Vou falar também sobre a primeira reunião que aconteceu entre o Flamengo e Prefeitura sobre o terreno do gasômetro após a desapropriação do terreno do gasômetro e mais, hein? Flamengo pretende pagar o terreno de forma à vista. Henrique, o Flamengo tem esse dinheiro? Vou explicar para vocês como o Flamengo vai fazer para poder pagar à vista o terreno do gasômetro para ter já de forma aí antecipada e começar as obras do novo estádio próprio do mais querido Brasil. Hoje tem Mengão queridão, hoje tem Flamengo e Juventude. Vou trazer todos os detalhes para vocês e hoje também tem a estreia, hein, de Lipe no Sub-20. O nosso Mr. Lipe, Felipe Luiz, estreando como técnico do Sub-20 daqui a pouco, às 15 horas. Eu vou trazer mais detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com esta nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando aqui sobre esse jogo de hoje, nosso time principal, Flamengo e Juventude. Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo que tem alguns desfalques importantíssimos para esse jogo, sem contar com os convocados para a seleção uruguaia e Chile, que Érico Garrascaeta, Dela Cruz, Vinha e Varela. O Flamengo também não conta para o jogo de hoje contra a Juventude, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com Bruno Henrique, Cebolinha e Igor Jesus. Davi Luiz foi relacionado, deve começar no banco de reservas, como eu trouxe logo cedo no vídeo aqui da manhã para vocês, mas a princípio é que o Tite faça uma mudança lá na frente, uma mudança que vem deixando a torcida com a pulga atrás da orelha. Por que não colocou o Gabigol, já que a gente não temos aí o Bruno Henrique, não temos o Cebolinha? O Tite vai improvisar o garoto Vitor Hugo, é isso mesmo. Mas o Gabigol não joga pela esquerda, Henrique? Não, o Gabigol não joga pela esquerda, mas eu acredito que botando o Gabigol lá pela esquerda, Gabigol jogaria bem sim, né? Era só ter trabalhado o Gabigol nesses últimos treinos também. O Tite que gosta de improvisar, por que não improvisa o Gabigol? Né? Agora ele vai improvisar o Vitor Hugo. Tomara que dê certo, torcer para que dê certo e o Flamengo consiga essa vitória importante. Mas alguns torcedores vêm questionando essa decisão do Tite, né? Porque o Gabigol é um jogador de ataque. Gabigol fica no banco de reservas e o Vitor Hugo vai ser titular para esse jogo, improvisado lá na ponta esquerda. Provável escalação do Flamengo para esse jogo: temos aí o Rossi, o Wesley, Fabrício e Bruno Léo Pereira volta a fazer a dupla de zaga. Davi Luiz, como já mencionei aqui, vai começar no banco de reservas. Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Léo Ortiz é mantido no meio de campo com Gerson, Lohan, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Tá aí o provável time do Flamengo, lembrando que o Léo Ortiz continua sendo trabalhando ali como um volante, porque o Alan ainda não está 100% recuperado. Então o Tite decidiu manter o Léo Ortiz
nesse jogo como titular novamente, junto com Gerson. Tá aí, o que vocês acharam sobre essa provável escalação do Flamengo? Lembrando que do lado do Juventude tem aí o desfalque importante da equipe deles, que é o goleiro, né? É o goleiro Gabriel, que é titular absoluto, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Clau, que foi contratado no início da temporada, fez apenas uma partida durante o Gauchão contra o Grêmio e hoje fará sua segunda partida, a primeira partida dele no Campeonato Brasileiro. Tá aí Flamengo e Juventude e Flamengo às 20 horas, tradicional 8 horas da noite. Lembrando que esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas pelos canais Premiere e canal da TV por assinatura. Você precisa assinar o Premiere para poder acompanhar o jogo do nosso Mengão queridão. Mas fica tranquilo, porque faltando uma hora e meia antes da bola rolar, e eu vou trazer aqui uma alternativa muito bacana para você acompanhar o jogo do nosso Mengão queridão. Bom, hoje também tem aí o Sub-20 em campo, tá? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, jogo entre Flamengo e Fortaleza pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o jogo marcará a estreia de Felipe Luiz na categoria após o título do Sub-17 conquistado na semana passada, e agora ele assume o Sub-20 e fará sua estreia hoje. Flamengo e Fortaleza, lembrando que o Flamengo é o 6º colocado no Sub-20, Palmeiras é o líder com 27 pontos, Flamengo é o 6º com 16 pontos. Flamengo vencendo vai a 19 pontos, se aproxima um pouco mais, torcer também pela nossa garotada. Bom, mudando de assunto, a gente falar sobre a situação envolvendo o estádio próprio do mais querido Brasil, porque esse é um assunto que vem ganhando força e corpo a cada momento. Não posso nem falar a cada hora, a cada momento. Isso porque após a desapropriação do terreno do gasômetro, terreno que o Flamengo vai construir o estádio próprio do mais querido, eu falo assim, vai construir porque a gente tem que pensar positivo, vai construir, né? Aconteceu a primeira reunião após a desapropriação. Informação que foi trazida inclusive até pelo Globo Esporte aqui, que diz o seguinte: Flamengo teve a primeira reunião após a desapropriação do terreno do gasômetro e decide pelo pagamento à vista em leilão. Olha só, hein? Pagamento à vista em leilão previsto para acontecer até o fim do mês de julho. Até o fim do próximo mês deve sair o edital do leilão e o Flamengo pretende pagar à vista. Mas Henrique, o Flamengo vai pagar à vista, dá algo em torno de 146 a 176 milhões de reais. Onde o Flamengo vai tirar esse dinheiro, Henrique? Olha só, parte dos recursos para a compra do terreno, avaliado em 146 milhões de reais a 176 milhões, será garantida por apartamentos do clube no Morro da Viúva, avaliados em 114 milhões de reais. O restante virá dos cofres do Flamengo, ou seja, o Flamengo tem apartamento lá no Morro da Viúva, vai tentar negociar esses apartamentos, vai pegar que está avaliado em 114 milhões de reais, já tem a maior parte em mãos, no caso, e daí então a restante vem dos cofres rubro-negro. O rubro-negro e a prefeitura negociam a transferência de potencial construtivo da Gávea como forma de financiar a compra do terreno, mas essa opção foi descartada para essa operação. O investimento como um todo dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo, que ainda vai passar pelo Conselho Deliberativo em relação, né, ao valor que será pago, o dinheiro que vai sair dos cofres, da venda dos apartamentos. Tudo vai passar pelo Conselho Deliberativo, mas como é um negócio que está muito engajado, muito empenhado pela construção do estádio próprio, dificilmente vai ser barrado. Então, acredito que vai ser aprovado sim, e nós, torcedores rubro-negro, temos que apoiar, temos que acreditar, né? Eu acredito, mas vamos torcer para que dê tudo certo, porque, cara, se melar mesmo, vou falar para vocês, situação complicada, mas enfim, o negócio tá caminhando bem para isso. Situação envolvendo Hugo Souza, que foi liberado pelo Flamengo e acertado com o Corinthians, é novo reforço do Corinthians. O contrato de Hugo Souza com o Corinthians será de empréstimo até o fim do ano. O Corinthians vai pagar 100% dos salários do jogador. O acordo possui a opção de compra. Se o Flamengo receber uma proposta para vender o atleta durante o empréstimo e quiser fechar o negócio, o Corinthians libera Hugo e recebe uma taxa de vitrine de 10% do total. Ou seja, foi emprestado com opção de compra. Os valores não foram divulgados pelo Flamengo. Hugo Souza vai por empréstimo. Lembrando que o contrato de Hugo Souza com o Flamengo vai até o final de 2025.
né? No caso, acabando o contrato de empréstimo agora até o final do ano, ainda tem um ano de contrato com o Flamengo. Então, caso apareça uma proposta no decorrer desse período para tirar o Hugo Souza do Corinthians, o Corinthians está apto, entre acordo com o Flamengo, vai liberar o jogador aí será liberado para uma possível nova equipe e o Corinthians receberá um total de 10% da transação pela taxa de vitrine do jogador. Então tá aí a situação do Hugo Souza, que agora é novo reforço do Corinthians. Se falando em reforço, vamos falar sobre a situação envolvendo Marcos Antônio. Flamengo prepara a proposta de compra. Essa semana o Flamengo enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra a Lazio da Itália pelo Marcos Antônio, meio-campista, 24 anos, que o Flamengo quer muito. O Tite já aprovou essa contratação. É uma contratação aprovada pelo técnico Tite. Com isso, o Flamengo está empenhado a comprar o jogador agora em definitivo. Por quê? O Flamengo enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra. O clube italiano recusou, enviou uma contraproposta ao Flamengo, até liberando o jogador por empréstimo, mas com uma obrigação de compra. Ou seja, algumas garantias que eu posso dizer assim, que é uma obrigação de compra. Porque se eles querem emprestar o jogador com uma garantia que o jogador será comprado no final do empréstimo, a única garantia essa é a obrigação de compra. Porque dependendo do desempenho do atleta ou não, o Flamengo seria obrigado a comprar o jogador no final do empréstimo. Então o Flamengo não quis fechar nesses modos, inclusive o valor foi de 6 milhões de euros que a Lazio definiu para o Flamengo comprar no final do empréstimo. Sendo assim, o Flamengo decidiu e prepara uma proposta oficial de compra agora, mas não nos valores que a Lazio pretendia receber. O Flamengo prepara uma proposta de 4,5 milhões de euros, que daria hoje em torno, deixa eu ver aqui, ó, 4,5 milhões de euros, o euros hoje está 5,88. Então vemos aqui 4,5 milhões de euros, vai dar um total de 26 milhões 480 reais. 26 milhões, quase 27 milhões de reais pelo meio-campista Marcos Antônio. Essa é a proposta que o Flamengo prepara, de acordo com as informações que foram trazidas primeiramente pelo nosso colega Júlio Miguel Neto, que trouxe com exclusividade. Já sabendo da recusa, o Flamengo prepara uma proposta de 4,5 milhões de euros pela compra do volante, que deixou claro seu desejo de jogar na equipe carioca. Enquanto aguarda o desfecho da negociação entre Lazio e Flamengo, Marcos Antônio aproveita as férias no Brasil com a sua família, onde também mantém a forma física. E aí, nação, o que vocês acham? Será que agora vai? Será que o negócio agora vai desenrolar e Marcos Antônio vem para o nosso Mengão queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando sobre ponta direita, situação envolvendo o Tietê do Galatasaray da Turquia. É que o Flamengo voltou as atenções para Tietê? Ainda não, tá? Ainda não. A informação, por enquanto, o Flamengo está apenas focado em Michael. E também outro nome que o Flamengo tem na mira é o de Facundo Pelistri, uruguaio, 22 anos, atacante ponta direita que hoje pertence ao Manchester United da Inglaterra. Mas um Facundo Pelistri, eu vou falar para vocês, dificilmente, não é impossível, mas é difícil o Manchester United, né, emprestar o jogador nesse exato momento para um clube aqui na América do Sul. A preferência do Manchester United é o jogador continue em futebol europeu, e também dos empresários do atleta é esse desejo de algum clube na Europa, seja emprestado para algum clube na Europa. Flamengo tem a situação do Michael. Será que é bem viável? O Flamengo avalia a situação do Michael também. O Flamengo ainda não tem uma conclusão de Michael vir para o Flamengo ou não, até porque tem envolvendo a situação do Al Hilal, tem a situação envolvendo o Rafinha do Barcelona. Caso o Al Hilal contrate o Rafinha do Barcelona, libera o Michael. Caso contrário, o Michael continua lá até dezembro. Por enquanto é uma decisão do técnico Jorge Jesus. Mas temos aqui a situação do Tietê. Só que o Tietê, no meu ver, pelo que o Flamengo não vai fazer um grande investimento agora nessa janela do meio do ano, considerando a janela que foi feita no início do ano, contratando, né, as baixas contratações que fez realmente. Temos aí o Dela Cruz, Matias Vinha e Léo Ortiz. E também a situação do Carlinhos, que o Flamengo comprou naquela janela especial. O Flamengo não vai fazer grandes investimentos agora em contratações. Apenas contratações pontuais. Um meia e um ponta direita. Só que o preço de Tietê hoje está avaliado em 9 milhões de euros. Ou melhor, o Galatasaray da Turquia não conta com jogador para a temporada.
não está nos planos, do plantel do Okan, que é o técnico da equipe turca. Com isso, não descarta liberar o jogador para uma outra equipe. Agora, deixa eu falar aqui com vocês, vale a pena o Flamengo investir 9 milhões de euros em Tietê? É apenas uma sugestão. O Flamengo não está fazendo proposta por Tietê, mas é um nome que já esteve no radar do Flamengo. A informação, inclusive, aqui trazida pelo jornalista turco, o Katlu Ampinar, né, que cobre o Galatasaray, ele trouxe o seguinte: prevê-se que uma equipe do Brasil faça uma oferta por Tietê. Os valores discutidos rodam os 9 milhões de euros. Existe a possibilidade desta oferta ser aceita. O treinador Okan não considera Tietê no seu plantel para a temporada. Então, assim, a situação do Tietê é essa. O Flamengo não fez proposta por Tietê, mas o Tietê está aí apto a ser liberado pela equipe turca. Você tentaria a contratação do Tietê? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mais um de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.